Olá, pessoal. Vamos aqui resolver mais um exercício do caderno do Aritsá, PA e PG, página 15, problema 14, tá? O problema é do IME de 2011. Diz o seguinte: os números M, 22.680 e N fazem parte, nesta ordem, de uma PG crescente com razão dada por quê? Observe que é uma PG crescente, então a razão é maior do que 1, tá? Sabe-se que existem pelo menos dois elementos entre M e 22.680, N é o sexto termo desta PG e N menor ou igual a 180.000. Determine os possíveis valores de M e N, sabendo que M, N e Q são naturais positivos. Tá? A primeira coisa que nós temos do problema é o seguinte: nós temos um PG que inicia com algum número, passa pelo M, segue adiante, chega ao 22.680, segue adiante, chega ao N e assim prossegue. Perfeito? Isso é uma PG de razão Q. Observe o seguinte, né? Eu tenho que esse termo M aqui, ele vai ser um termo que eu vou chamar aqui de AK. Esse 22.680 vai ser um cara que eu vou chamar aqui de AW, que seja. E esse N, ele vai ser um cara que vai ser o chamado de AT. Eu sei que todo termo de uma PG, no caso o AW, ele pode ser escrito como em função de um termo anterior, no caso AK, vezes a razão elevado à diferença das suas posições. Então, nós temos essa propriedade aqui, não é isso? Então, eu vou dizer que esse W menos K eu vou chamar de alfa, tá? Então, alfa vai ser a diferença, né? Então, alfa, se eu tenho pelo menos dois números entre M e o 22.680, obrigatoriamente esse alfa é maior ou igual a 3, né? Porque o próximo vai ser o AK vezes Q, o outro, então mais um aqui seria AK vezes Q, o próximo aqui AK vezes Q ao quadrado e esse aqui AK vezes Q ao cubo seria o primeiro possível, né? Se não, é AK vezes Q a quarta, vezes Q a quinta e assim por diante. Então, alfa, com certeza absoluta aqui, é maior ou igual a 3, ok? Beleza. Só que observe o seguinte, se esse termo AW eu posso escrever em função do AK e da razão, eu tenho que 22.680 é igual a M vezes a razão elevada a esse alfa. Só que 22.680 é inteiro, M é inteiro, Q é inteiro e alfa é o número de posições ali, é inteiro. Então, eu consigo trabalhar com esses números inteiros e tentar descobrir quem é o M, o Q e o alfa. Vamos ver. O 22.680, fatorando ele em números primos, eu vou ter que ele é 2 ao cubo, vezes 3 à quarta, vezes 5, vezes 7, igual a M, vezes Q, elevado a alfa. Primeira coisa daqui eu já consigo concluir, sabendo que o alfa é maior ou igual a 3. Do lado esquerdo eu tenho o fator 5, não tem? Então eu tenho que ter fator 5 do lado direito. Ou está no M, ou está no Q, ou está nos dois. Suponha que o 5 esteja no Q. Quando eu fizer o 5 elevado a alfa, isso aqui vai ser maior do que 5 ao cubo, né? Então vai ter mais do que um fator 5. Só que aqui só tem um. Então 5 não pode ser fator de Q, ou seja, 5 não divide Q. Se 5 não divide Q, ele tem que estar do lado direito, então 5 divide M. Da mesma forma, 7 não divide Q. Então, 7, com certeza absoluta, divide M. Então, daqui eu vou ter o quê? Que o M ele vai ser da forma 2 elevado a um expoente M2, vezes 3 elevado a um expoente M3,
vezes o fator 5 vezes o fator 7. E Q vai ser de que forma? 2 elevado a um fator Q2 vezes 3 elevado a um fator Q3. 5 e 7 não pode ser divisor de Q, né? Como a gente já viu nesse passo aqui. Então, beleza. Então, nós já temos que é dessa forma. Então, o 2 ele pode dividir o Q e o 3 pode dividir o Q. Então, vamos dividir esse problema em casos. Então, o primeiro caso, vou dividir nos seguintes casos, tá? Vou escrever todos eles. O primeiro caso, 2 não divide Q e 3 não divide Q. Segundo caso, 2 divide Q e 3 não divide Q, ok? Terceiro caso, 2 não divide Q e 3 divide Q. E o último caso, terceiro caso, né, que é 2 divide Q e 3 divide Q, ok? Então, vamos trabalhar com cada caso desse. Primeiro caso seria qual? Observe que não tem nenhuma outra possibilidade, né? Só vão ser essas, porque 2 e 3 são os únicos fatores possíveis de Q. Então, primeiro caso, 2 não divide Q e 3 não divide Q. Daqui eu vou ter que Q tem que ser da forma Q tem que ser 1, né? Só que Q igual a 1 não é possível, porque ele disse para mim que a razão, né, ele disse que é uma PG crescente. Não é possível, pois a PG é crescente. Vamos para o segundo caso. 2 divide Q e 3 não divide Q, certo? Então, segundo caso. 2 divide Q e 3 não divide Q. Ok? Então, vamos para esse caso aqui. Se 2 divide Q e 3 não divide Q, como Q ele é da forma 2 elevado a Q2 vezes 3 elevado a Q3, então o Q3 é zero, né? Então, o Q é da forma 2 elevado a Q2, né? Isso aqui implica que o Q3 é zero. Só que observe o seguinte, nesse número aqui, ó, nesse produto aqui, o 3 não divide Q, né? Então, o 3 vai ter que dividir o M. Só que aqui aparece 3 a quarta. Se aqui aparece 3 a quarta, 3 a quarta tem que aparecer aqui também. Se não tem nem 3 aqui, então M tem que ser múltiplo de 3 a quarta. Então, clica aqui, 3 a quarta divide M, né? Ou seja, M vai ser igual a 2 elevado a M2 vezes 3 a quarta vezes 5 vezes 7. Ok? E Q igual a 2 elevado a Q2. Q2, nesse caso aqui, como 2 divide Q, Q2 é maior ou igual a 1. Ok? Beleza. Vamos analisar o expoente dos dois lados naquela expressão. A expressão é 2 ao cubo, 3 à quarta vezes 5 vezes 7, igual a M. M é 2 elevado a M2, vezes 3 à quarta vezes 5 vezes 7, vezes Q elevado a alfa. No caso, fica 2 elevado a Q2 alfa. O expoente do 2, 3, que é o expoente do 2 do lado esquerdo, vai ser igual a M2 mais Q2 alfa. O alfa, eu já sei que ele é maior ou igual a 3, né? E o Q2 é maior ou igual a 1. Então, isso aqui já é maior ou igual a 3. Se isso é igual a 3, obrigatoriamente isso aqui tem que ser 3, isso aqui tem que ser 0. Se isso aqui é 3, implica que o alfa é 3 e Q2 é 1. Então, daqui eu já sei que o M é 2 elevado a M2 dá 2 elevado a 0, 3 à quarta vezes 5 vezes 7, ok? Esse é o M. O Q
é 2 elevado a Q2, então o Q é igual a 2, então já tem o M e o Q, ok? E o alfa, eu já sei que é igual a 3, beleza? Então o alfa é igual a 3. Agora para descobrir os números, aí vamos ver quem é que é o N, né? O N é o sexto termo. Então, para esse caso específico, eu vou ter o quê? A sequência vai ser de que forma? Segue adiante. O M, 3 a quarta vezes 5 vezes 7. Isso aqui, vou fazer na calculadora aqui, para a gente ganhar tempo. 81 vezes 5 vezes 7. Isso aqui é 2.835, ok? Que é igual a 2. Então, uma hora ele passa pelo 2.835, multiplica por 2, nós teremos... Esse número nem precisaria ser calculado, tá, pessoal? 5.670. Depois multiplica por 2, nós teremos o 11.340. O próximo será o 22.680. Então, eu tenho aqui esses termos. O N é o sexto termo, né? Então, não é esse. O sexto termo pode ser esse, na verdade, se tiver um termo aqui anterior, né? A razão é 2. Existe um termo anterior ao 22.835? Não, porque senão seria um número que não seria inteiro, tá, pessoal? Então, se eu tenho uma PG de números inteiros, até ver se são todos números inteiros, os números, uma PG crescente de razão dada que MN e Q são naturais positivos, ele não fala que a PG é toda formada de números inteiros. Então, o sexto termo, aqui eu já tenho 4. O sexto termo pode ser esse, ou o sexto termo pode ser esse, tá? Né? Sendo um anterior, o anterior seria 2.835 sobre 2, sem problema nenhum. Então, teria todos esses números. Sendo esse termo aqui, o N seria igual a 22.680 vezes 2. Opa. 22.680 vezes 2, que seria igual a 45.360, ou isso vezes 2, né? 90.720. Ok? Então, para esse caso possível, eu tenho essa solução, que é o M igual a 2.835, razão 2, tendo dois termos entre o M e o 22.680, e o sexto termo, podendo ser esse ou esse, onde começa a PG. Beleza? Então, vamos para o terceiro caso. O terceiro caso, 2 não divide Q e 3 divide Q. Né? Então, 2 não divide Q e 3 divide Q. Então, daqui eu já tenho o seguinte. O Q ele vai ser da forma 3 elevado a Q3, onde o Q3 é maior ou igual a 1. O Q2 é 0. De novo, nessa expressão aqui, ó. Nessa expressão, eu tenho fator 2 aqui. No Q, nesse caso, não tem fator 2. Então, todos esses fatores 2 vão estar no M, né? Então, obrigatoriamente, eu vou ter o quê? Que M, 2 ao cubo, né? Aí vai ser vezes 3 elevado a um M3, aí pode ter algum número, né? Vezes 5 vezes 7. Então, já sei que vai ser dessa forma, tá? Então, do M, 2 ao cubo, vezes 3 elevado a M3, vezes 5 vezes 7. Só que pela mesma situação do problema, nós temos que 2 ao cubo, 3 à quarta, vezes 5, vezes 7 é igual a M, que é 2 ao cubo, vezes 3 elevado a M3, vezes 5 vezes 7, vezes Q elevado a alfa. 3 elevado a Q3 elevado a alfa vai ficar 3 elevado a Q3 alfa.
Analisando o expoente do 3 agora, nós temos que do lado esquerdo vai ficar 4 igual a M3 mais Q3 alfa, beleza? O Q3 é maior ou igual a 1, porque o 3 divide o Q. O alfa é maior ou igual a 3. Então, esse número aqui, ó, ele já é maior ou igual a 3. Então, se ele é maior ou igual a 3, o M3 é no máximo 1, né? Então, ele vai ser o M3 igual a 0 ou o M3 igual a 1. Vamos ver quais são as possibilidades? Se M3 for igual a 0, então eu vou ter que Q3 vezes alfa é igual a 4. O alfa é maior ou igual a 3, né? Então pode ser 3Q3 igual a 4, mas aí não tem como, porque são inteiros. Pode ser o alfa igual a 4, 4Q3 igual a 4, implica que Q3 igual a 1, alfa igual a 4. Se o alfa for maior do que 4, ou seja, maior ou igual a 5, vai ficar 5Q3 igual a 4, não tem solução. 6Q3 igual a 4, então a única possibilidade é Q3 igual a 1, alfa igual a 4, se o M3 for igual a 0. Outra possibilidade é se o M3 for igual a 1, ok? Se o M3 for igual a 1, quais são as possibilidades que nós temos? 3, passa o M3 para cá, vai ficar 3 igual a Q3 alfa. Q3 é maior ou igual a 1, o alfa é maior ou igual a 3, então esse número já é maior ou igual a 3. Para que ele seja igual a 3, obrigatoriamente Q3 vai ter que ser igual a 1 e alfa vai ter que ser igual a 3. Então, quais são as duas possibilidades de soluções para esse caso? Então, o M ele vai ser igual a quanto? 2 ao cubo, vezes, para esse primeiro caso aqui, primeiro caso de M3 igual a 0, 3 elevado a 0 vezes 5 vezes 7. Então, vezes 5 vezes 7, que dá 8 vezes 5, 40, né? 40 vezes 7, 5 vezes 8, 40 vezes 7 dá 280. Então, M igual a 280. E Q, nesse caso aqui, vai ser igual a quanto? Q é 3 elevado a Q3. Então, é 3 elevado a 1. Q é igual a 3. Ok? Então, os números seriam quais? Tem alguns números antes. Eu tenho o 280, que é o M. O próximo é 280 vezes 3, né? Então, 280 vezes 3, que seria o 840. O próximo, vezes 3, 2.520. O próximo, vezes 3, que dá 7.560. O próximo, vezes 3, que dá 22.680. O próximo vai ser quem? Vezes 3, que dá 68.040. Observe que aqui, ó, eu já tenho um termo, 2, 3, 4, 5. Obrigatoriamente, o sexto termo tem que ser esse termo, que é N, que é menor que 180.000, então satisfaz, né? Então, essa é uma PG, o M sendo 280, o 22.680 aqui, razão igual a 3, beleza? Então, para o segundo caso, segundo subcaso, né, que é o segundo caso dentro desse caso, é se o M3 for igual a 1, né? Então, o M vai ser igual a quanto? 2 ao cubo, vezes 3 elevado a M3. Então, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Então, nesse caso aqui, nós teríamos 280 vezes 3, o M sendo 840. E o Q vai ser quanto, professor? O Q vai ser igual a 3 elevado a Q3, não é isso? Só que se o M3 é 1, Q3 é 1. 3 elevado a Q3, o Q é igual a 3. Então, quem seriam os números? Primeiro número, 840. Segundo, 2.520. 7.560. Não vou dizer o segundo, né? Daqui a gente conseguiu construir. 22.680. 68.040. Então, aqui, ó, o próximo termo, o sexto termo, né, que é o N, que ele está no sexto termo, aqui é o M, aqui é o 22.680, que eu já tenho 5 números, né? Então, o próximo seria 68.040 vezes 3, 204.120.
Então, a PG começando no 840 não daria certo, porque isso aqui é maior que 180 mil. Mas a PG começando antes dos 840, seria o quê? 840 dividido por 3, né? Seria 280 aqui. O sexto termo seria esse carinha aqui. Então, seria possível. Só que essa PG começando por 280 é exatamente o do caso anterior, tá? Então, em resumo, essa solução aqui, esse caso cai no caso anterior exatamente por isso, beleza? Porque o número maior do que 180 mil. E por último, que é o quarto caso, é o seguinte, eu fiz 2 não divide Q, 3 divide Q, eu fiz 2 divide Q e 3 não divide Q, e 2 e 3 não divide no Q. Então, o último caso é 2 divide Q e 3 divide Q, certo? 2 divide Q e 3 divide Q. Implica que Q é 2 elevado a Q2 vezes 3 elevado a Q3, onde Q2 e Q3 são maiores ou iguais a 1, ok? Eu tenho a seguinte expressão, 2 ao cubo, 3 à quarta, vezes 5 vezes 7, igual a m, né? M. M é de que forma que a gente está escrevendo? 2 elevado a m2, vezes 3 elevado a m3, vezes 5 vezes 7, vezes o Q elevado a alfa. Vai ficar 2 elevado a Q2 alfa, 3 elevado a Q3 alfa. Ok? Então, observe o seguinte. Daqui eu tenho que 3 igual a m2 mais Q2 alfa. O alfa é maior ou igual a 3. O Q2 ele é maior ou igual a 1. Então, esse cara aqui é maior ou igual a 3. Então, a única solução possível é Q2 igual a 1, alfa igual a 3 e, naturalmente, o M2 igual a 0. Só que 4 é igual a M3 mais Q3 alfa. Só que o alfa eu já sei que é 3, né? Então, é M3 mais 3Q3. Quais são as possibilidades? Se o M3 for igual a 0, 4 igual a 3Q3 não é possível, porque são todos inteiros. Então, a única possibilidade aqui é M3 igual a 1 e Q3 igual a 1 também. Então, os números seriam quem? Q seria 2 elevado a Q2, 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a Q3, 3 elevado a 1. Então, a razão seria 6. E o M seria quem? O M2 é 0, o M3 é 1. Então, seria 2 elevado a M2, 0, 3 elevado a 1, vezes 5, vezes 7. 15 vezes 7 dá 105. Então, M igual a 105. Então, primeiro, não o primeiro termo, né? O M seria 105, a razão 6. Então, quem seria o próximo termo? 105 vezes 6, que dá 630. Próximo termo, 630 vezes 6, 3.780. Vezes 6, 22.680. Então, chegamos no 22.680. Já temos 4 termos. Quem seria o próximo? Vezes 3, 68.040. Vezes 3, não, perdão. Vezes 6. Então, 22.680 vezes 6, 136.080. Ok? Que ainda daria certo. O próximo, vezes 6, seria 816.480, que é maior que 180 mil, então esse não pode ser o sexto termo da PG. Então, o sexto termo da PG, aqui seria o M, né? Esse seria o 22.680. Esse aqui teria que ser o N, só que aí o primeiro termo teria que ser quanto? 105 dividido por 6, que é 17,5. Como ele não fala que a PG tem que ser toda de termos inteiros, essa solução satisfaz. Fazem parte nesta ordem uma PG crescente, com razão dada por Q. Q é inteiro, M é inteiro, N é inteiro.
mas não necessariamente todos os termos são inteiros. Os primeiros podem não ser, tá? Então, essa seria a solução. Então, ele pede para determinar os possíveis valores de m e n. Os possíveis valores de m e n, então, vamos lá. Para o primeiro caso, não tem solução, que é o que a gente chegou aqui. Para o segundo caso, seria m igual a 2.835, né? E n igual a 45.360. Então, 2.835. As possíveis soluções são para... Vou botar logo m, n e q, né? São m igual a 2.835, n igual a 40.000, vamos lembrar aqui de novo, 45.360, e o Q, para esse caso, é igual a 2, né? Isso, que é igual a 2. Segunda possibilidade, para esse mesmo caso lá, 2.835m, o número aqui seria 90.720 e a razão 2, ok, que seriam para esses dois n's possíveis aqui. O terceiro caso seria quem? M igual a 280, N igual a 68.040, então M igual a 280, N 68.040 e a razão 3 nesse caso. Observe que o segundo caso recaiu no primeiro, não é isso? Recaiu no primeiro, que é começando pelo 280. Na verdade, a PG começando pelo 280, mas o M pode ser 840, né? Aqui, ó. Então, a PG começa pelo 280, mas o M é 840. Então, seria o quê? 840. Só para ver aqui o negócio. 840. 68.040. Continuaria sendo o N, né? E agora o Q também sendo 3. Seriam para esse M, para esse N aqui. E por último, o último caso aqui, né? M igual a 105, N igual a 136.080 e o Q, nesse caso aqui, igual a 6. Então, nós temos essas soluções aqui. Problema bem bacana. Eu acho que problema bem cara de IME, né? E utilizando aí propriedade de teoria dos números e de PA. Tá bom, pessoal? Muito bom.